saw motherfucking design on right now. Bring it down, nigga, come. Fala pessoal, tudo bem? Felipe Melo aqui, estou acompanhado com a Jaque, nossa diretora de BD. Olá! A gente está gravando mais um episódio do nosso podcast aqui na Santrans e hoje a gente tem um convidado que é um amigo, um parceiro que está junto com a gente há muito tempo aqui na Santrans. Fábio, prazer te ter aqui, tá? O Fábio, ele é o CEO de Gentil Advogados, próprio nome, Fábio Gentil. A gente vai trocar um pouquinho, conversar um pouco desse mundo louco que a gente vive do Comex, né? E acho que a primeira pergunta que acaba entrando aqui é você se apresentar, falar um pouquinho de você, mas já engatilhando na pergunta do porquê a escolha desse ramo do direito aí do comércio internacional, né? Hoje no Brasil a gente tem uma demanda grande de civil, criminal talvez, mas você foi para um caminho totalmente diferente, né? É verdade, é verdade. Cara, vamos lá. Primeiro, obrigado, né? Vocês terem me convidado, para mim é uma honra. Tá bem apertado hoje no escritório, mas eu falei, não, preciso honrar esse convite que a gente já tá faz tempo segurando essa, né? Obrigado. Cara, por que o direito... Até tomo cuidado na hora de categorizar, né? Porque não é nem direito internacional, mas por que o direito voltado para o comércio internacional? Eu, quando era estudante de direito, eu queria ser promotor de justiça. Uhum. Inclusive, prestei concurso, fui bem pra caramba, de 100 questões, acertei 99, mas só quem tinha título conseguiu passar. E aí fiquei super frustrado, falei, puta, eu queria ser promotor, porque a gente nunca teve dinheiro em casa, a gente sempre foi, né, minha mãe foi empregada doméstica, a gente teve muita luta pra conseguir as coisas. E passar no concurso público era um caminho viável ali pra sair daquele mundo e ir pro mundo melhor. Prestei outros concursos, passei também. Durante alguns anos dei aula de inglês e como professor de inglês isso abriu algumas portas e uma das portas foi a contratação na época para eu trabalhar na MSC. Então fui trabalhar na MSC como customer de importação. Então eu estava convivendo ali dentro daquele ambiente de agenciamento marítimo. E a minha mãe trabalhou 30 anos com agência marítima. Né? Não era nenhum agente de cargas, né? Era um agente marítimo mesmo, representante de armador. Então, para mim, fazia meio que sentido eu ir por aquele caminho dentro da MSC. Eu passei por diversos departamentos e surgiu uma oportunidade de fundar o que viria a ser o departamento jurídico. Não existia um departamento jurídico. Tudo era terceirizado. E aí surgiu a oportunidade de ou fundar esse departamento ou ir trabalhar num grande escritório de São Paulo que servia a MSC. E aí, como em tudo na vida, a gente faz muito mais renúncias do que escolhas. Sim. Eu renunciei a tudo e decidi seguir por esse caminho. E aí foi, né? Uma coisa conecta na outra e quando você vai ver, já tá totalmente envolvido com essa nossa cachaça aí que é o comércio exterior. Né? E Fábio, me diz uma coisa. Por que você fala comércio internacional e não de comércio exterior? Qual é a diferença? A diferença é a seguinte. Eu sempre brinco, eu falo que tem a conversa normal e tem a conversa do Fábio quando tá dando aula na faculdade. Eu dou aula de pós-graduação, dou aula de direito marítimo e eu dou aula também de contratos. Então, algumas coisas eu não posso errar. Tecnicamente, eu tenho que falar do jeito certo. Sim. Comércio exterior é política pública. Comércio internacional é comércio entre os indivíduos, né? Então, volta para o direito privado. Durante muitos anos, eu usei o guarda-chuva do advogado maritimista, que era para ter uma caixa diferente dos demais advogados. Porque senão a gente fica muito... Todo mundo tem uma caixa do advogado na cabeça. Sim. Que é um cara de terno, que enrola todo mundo e tal. Né? Cheio de velocidade. Tem uma caixa do advogado. E eu não queria ser categorizado daquela maneira. Porque o advogado maritimista, ele também é um bicho meio diferente. Você manja muito mais de operação do que necessariamente de direito. O direito é a obrigação. Conhecer da operação é que faz a diferença. Sim. Mas com o passar dos anos, especialmente quando eu fundei o escritório, aí virou a minha chave. Porque eu deixei de ser um advogado monovolt, né, de direção única, que era advogado de armador, e passei a ser advogado de agente de cargas. E aí o meu leque fez assim, né, explodiu a minha cabeça. Porque de uma hora para outra eu tive que entender de rodoviário, de aéreo, de tudo que vocês conhecem melhor do que eu. Então não fazia mais sentido me apresentar como advogado maritimista. É muito mais. E hoje, já passados 16 anos... Até a caixa do advogado ficou pequena. Porque hoje a minha função muito mais é de um conselheiro de negócio do que de advogado. A advocacia hoje ela é um pedaço do que eu faço.
A gente faz muita gestão de projetos complexos, coisas que envolvem todos os departamentos. E a advocacia entra como um pedacinho ali. Sim. Então isso mudou bastante esses dias. Eu tive uma reunião esses dias com a minha equipe, eu estava falando isso para eles. A gente tá falando de concorrente e tal. Eu falei, o que é concorrente? Concorrente é quem corre junto. Alguém corre junto com a gente? Eu falei, não. Ninguém faz o que a gente faz. Uhum. Ninguém mete o louco, fica 20 dias na China pra visitar nego lá no interior da China. Não mesmo. Ninguém faz isso. Né? Cobrar demurro de detention, você tem 1 milhão de pessoas que fazem. Isso aí é o arroz com feijão. Agora, ir buscar oportunidade, criar, inovar, isso raríssimos fazem. Então, para nós, pensando no marketing, né, pensando nessa parte aí comercial, a definição da caixa correta faz diferença. Claro. Então, a gente vai evoluindo. Essa caixa vem mudando ao longo dos anos. Eu acho que nos próximos anos vai mudar um pouco mais ainda. Uhum. Então, é meio que isso. Por isso que a gente foi por esse caminho. Uhum. Entrando mais em um outro caminho de pergunta, né? O nosso mercado, né, o comércio exterior, internacional, ele é muito amplo, é uma rotina dinâmica, que a gente sempre brinca, né? Todo dia você faz as mesmas coisas, mas nunca acontece a mesma coisa. Exatamente. Você consegue lembrar de algum caso inusitado que você recebeu e falou, cara, isso aqui tá totalmente fora da caixinha de advogado, como você falou. O que isso está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Cara, tive algumas já, né? Eu tive um caso que foi emblemático para nós, que foi uma importação de cavalo e que deu um pepino estratosférico, que deu problema aduaneiro e deu problema penal também. Meu Deus. E foi, assim, um baita desafio, porque a gente teve que entender de criação de cavalo para poder opinar a respeito da análise do fiscal. Uhum. Então eu tive que ir atrás, a gente foi conversar com o pessoal na Bélgica para Meu fazer um Deus. estudo, para conhecer a questão de linhagem, pedigree, sei lá qual é o termo que eles usam, não lembro mais, faz bastante tempo isso. Mas foi um desafio que a gente teve que conhecer o produto, Sim. entre aspas, para poder analisar. Então foi bem exótico, assim, para o nosso dia a dia. Então acontece muita coisa estranha. A gente teve um caso recente em que a gente estava conversando sobre arresto de navio. Só que era um navio que ele não necessariamente tinha uma relação com aquela dívida. Então a gente pediu arresto do bunker. Nossa. Então foi um negócio bem diferente, Aham. que eu não posso arrestar o navio, mas eu posso arrestar o combustível. Sim. Porque quem comprou o combustível é o cara que me deve. Aham. E a gente fica, é possível? É né? possível. Caramba. Desculpa, gente. É possível, são soluções criativas que a gente tem que buscar para resolver as Aham. coisas, né? Então isso que você falou é verdade, Melo. Você tem ali uma sequência de coisas que acontecem rotineiramente, mas acontece de formas diferentes. É verdade. E cada cliente tem uma característica diferente, né? Antes de entrar aqui no podcast, eu conversava com o Lucas, né, do Pricing, e eu tava falando sobre a característica da Santrans. Uhum. Né? Eu falei, a Santrans é o cliente mais agressivo que eu tenho. Ele, como assim o cliente mais agressivo? Eu falei, mais agressivo comercialmente e em termos de gestão. E isso muda o resto. Porque toda a visão é diferente. Vocês são bem mais rápidos para decidir as coisas, por Sim. exemplo. Então, assim, eu tenho os mesmos problemas com... A gente representa hoje 49 agentes de cargas. Então, eu tenho 49 administrações. Uhum. Que são 49 formas de fazer a mesma coisa. Sim. Exatamente. Então, a gente tem que ter essa habilidade de lidar com isso. É bem doido. Bem doido isso, É né? louco. É bem louco. Bom, pegando um pouquinho do que você falou, me chamou muita atenção ali quando você falou dos concorrentes, né? Hoje eu acho que a Gentil fazendo esse povo que vocês acabam fazendo, abraçando tudo no comércio exterior e internacional, vocês acabam meio que enfrentando talvez algumas, não vou dizer uma dificuldades, mas enfrentando novidades, né? Uhum. Você consegue trazer algum caso pra gente que hoje ainda é inovação pra Gentil? Consigo. Vou colocar assim, ó, o que é inovação para nós e o que é inovação para o mercado e que a gente tem que surfar nessa onda e precisa lidar com isso. Não é nem surfar nessa onda, tem que lidar com isso. Inovação para nós, eu acho que é o processo de automação. Para nós, Sim. acho que para todo mundo. Uhum. Porque hoje ou você faz ou você faz. Sim. Tarefas repetitivas, tarefas mecânicas e tal, você tem que deixar para trás isso. Sim. Então, esse é um desafio, na advocacia é um desafio muito grande, porque existe todo um romance ao redor da advocacia Aham. que o mercado não liga. Sim. Né? Eu costumo falar isso para nossa equipe, eu falo, olha, a gente tem um público que é o nosso avatar, e eu preciso levar esse avatar até Roma, que é o destino que esse avatar espera que eu leve ele, da maneira mais rápida, mais barata e menos dolorosa possível.
O como eu faço isso não tem importância nenhuma. Uhum. A não ser que esse como acrescente algum tipo de dor pro meu avatar. Sim. Se esse como não acrescentar nenhuma dor, então é irrelevante, eu não preciso falar sobre isso. Uhum. Quando eu tenho um processo interno que é moroso, por causa de processo repetitivo, digitação, pesquisa, essas coisas, eu acrescento dor pro meu cliente. Sim. Porque o tempo é um asset que para nós é muito caro. Uhum. Então, esse é um desafio grande, né? A gente está passando por isso agora bem, a gente está conseguindo evoluir bastante em relação a isso. E eu acho que não só para nós, mas para todo mundo. Sim. Em relação ao mercado, falando de um evento específico, nós tivemos recentemente uma decisão do STJ, da 4ª turma, que equiparou, que fez uma interpretação de que a demurge seria a cláusula penal. E isso trouxe um desafio para nós, acrescentou uma camada de desafio para o agente de cargas. Sim. Tem uma questão técnica longa que eu acho que não é o propósito do podcast, mas resumidamente, até hoje se vem entendendo demurge como uma indenização, demurge detente. Sim. Quando eu entendo como cláusula penal, ela assume uma cara de multa. E isso muda a forma como o judiciário interpreta essa cobrança. Uhum. E obrigatoriamente muda a forma que a gente tem que fazer internamente. Então esse é um desafio recente. A gente teve a decisão que foi agora publicada no começo de agosto. E é um assunto que já era para estar pacificado. A gente fala de sobreestadia já tem 30 anos. Sim. Tudo bom. E até hoje é um problema absurdo, né? É um É problema devido, absurdo. não é devido? Eu vou pagar, Tem não o vou pagar? É caótico. Agora, tem uma coisa... Quando eu falo de direito marítimo, eu estou tratando aqui de comércio internacional, principalmente. Uhum. Eu tenho uma corruptela aqui do direito marítimo, que é o direito do mar. Que trata da exploração dos oceanos. Sim. Eu tenho uma outra corruptela, que é o direito da navegação. Uhum. Que vai tratar desde a navegação de um navio até o camarada que tira lá o arraiz para poder pilotar um jet ski. Sim. Entra no direito da navegação. E eu tenho o direito portuário, que vai tratar muito fortemente a questão trabalhista. Uhum. Vai lidar gestão de portos e vai lidar com questões trabalhistas. E amarrando tudo isso, tem uma cola, que é o direito regulatório, onde entra, por exemplo, a ANTAC. Que a ANTAC, como agência reguladora, ela meio que vai colando essas peças todas, olhando o interesse do todo. Uhum. Então, assim, hoje a gente enfrenta um desafio, porque são áreas muito antigas. Então, falar direito portuário, né? Então, isso vai desde quando os portugueses vieram para o Brasil, né? Quando a gente tem os trapiches municipais e tal. Direito aduaneiro, desde que o mundo é mundo, você tem controle de fronteira, e por aí vai. Direito marítimo é muito velho. Uhum. Qual que é o desafio que a gente enfrenta, não agora, mas já há algum tempo? A ausência de doutrina. Uhum. Pô, Fábio, mas tem livro de direito marítimo, tem gente escrevendo, mas é mais do mesmo. É muita repetição, é muita gente que pega a doutrina lá do direito inglês, que não tem nada a ver com a gente, e fica reproduzindo pro direito brasileiro. Magistrados que ficam repetindo teses e princípios de coisas que já estão ultrapassadas. Sim. Que não tem nada a ver com o que a gente vive hoje em dia. Se a gente pega um BL, por exemplo, se for analisar a nomenclatura, sei lá, merchant, que é a primeira cláusula que a gente tem lá, na cláusula de definições, que é o mercador, quem contrata o transporte. Isso fazia sentido na época que o camarada viajava junto com a carga. Sim. Hoje em dia não faz o menor sentido isso. Como é que eu posso criar uma solidariedade entre uma empresa que está no Brasil e uma empresa que está na China? Se são jurisdições diferentes, tudo diferente. Pô, por que eu não vou responsabilizar um agente no Brasil por uma carga abandonada na China? Que sentido tem isso? Não tem. Então, quando a gente começa a olhar essas coisas, você vê convenções que são, como a convenção de Haia, é de 1924. Como que eu pego uma convenção de 1924, que se eu olhar no Brasil, eu nem tinha agente de cargas? Uhum. O processo de containerização no mundo começou na década de 50. Sim. Lá com o Malcolm McLean, com a IDOX, tem toda uma história. Então, nem existia agente de cargas. Então, como é que eu posso pegar uma convenção daquela época e querer aplicar para um camarada hoje, que daqui a pouquinho está emitindo BL para o blockchain? Sim. Não dá. Não faz sentido. Então, a gente tem um problema de doutrina aí. E eu acho legal, aí a câmera da verdade, né, que vocês falaram para falar. O pessoal que está estudando direito marítimo, está querendo entrar na área, fica esse desafio, né? Não fiquem só reproduzindo o que vocês leem aí nos livros dos doutrinadores tradicionais brasileiros. Procurem, né, coloca a cabeça para pensar. Analise as questões operacionais, como é que funciona. Vai lá no porto, suja o sapatinho,
né? Vai acompanhar uma operação, vai ter um agente de cargas. Sim. Deixa eu ver como fazer uma desconsolidação, deixa eu fazer junto, né? Deixa eu ver aqui o mercante, deixa eu analisar. Entra no detalhe da operação e aí põe a cabeça para pensar e vê o que faz sentido. O direito tem que fazer sentido. Sim. A lei sozinha, ela não serve para nada. Né? Eu sempre brinco, eu falo assim, quem foi que criou a lei? Quem criou a lei com certeza foi um fraco. Porque o forte não precisa criar lei. O forte vai lá, faz o jeito dele. É que nem transar com o gorila. Ele tipo, desculpa. Tá tudo bem, Depois pode corta. seguir com a analogia. Que é assim, ele bota no canto, faz do jeito dele, e nem pergunta se foi legal. Uhum. Então, assim, o forte, ele faz. O leão não pede licença pra ninguém. Claro, Então, quem criou a lei? O fraco, que precisa da ajuda do Estado. pra se proteger, sim. Então, a lei, ela tem essa característica de regular as relações. Se as relações mudaram, como é que eu vou manter o mesmo regramento para uma sociedade que é diferente? Sim. Não faz sentido nenhum. E aí, Fábio, até voltando um pouco na parte que quando você fala da atualização e sistema e tudo, que é uma atualização necessária para melhorar a vida do cliente, para fazer com que o processo flua melhor. O inverso também é verdadeiro. Tem muita gente usando a inteligência artificial para querer saber mais que o advogado e trazer essas leis para vocês. Muito, muito, muito. E isso vai ao encontro do que eu já venho falando pro meu time faz muito tempo. Uhum. Que eu tenho uma frase que eu repito, assim, é o mantra do escritório. O primeiro é a nossa missão. Nossa missão é ajudar pessoas a resolver problemas e aproveitar oportunidades. Sim. Então, o que a gente faz não é importante. O importante é cumprir a missão. Uhum. E tem o outro mantra que não é o que você fala, é quem fala. Sim. O que fala é fácil. Uhum. Se você me der meia hora, eu monto uma palestra de cardiologia, gravo ChatGPT, aqui. com certeza. gravo belamente, vocês vão achar que eu sou cardiologista. Uhum. Agora, qual que é o peso que a minha palavra tem? Sim. Quem é esse camarada? Uhum. Não, peguei no chat GPT? Tá, mas e qual a Sim. vivência que você tem? Então, isso é muito legal. Aliás, a gente até falando, né, de tecnologia, isso é muito legal. Porque a tecnologia, por incrível que pareça, ela fez com que o ser humano ficasse mais importante. Uhum. Sim. Hoje, você ser humano faz toda a diferença. Sim. Antigamente, eu lembro quando eu comecei a trabalhar com o comércio exterior, tinha uns caras que eram os papas do comércio exterior. Aí o cara é um pé no saco e tal, mas ele sabe Uhum. muito. Então vou aguentar esse pentelho porque tudo bem. Sim. Ele sabe muito, eu dependo dele, eu não tenho onde buscar essa informação. Hoje, esse cara não sobrevive mais. Sim. Porque esse cara que é um chataço, que ninguém tolera, ele não faz relacionamento. Uhum. Então o mercado exclui ele automaticamente. Quem que vai sobreviver? O cara que tem o conhecimento, tem vivência e tem as manhas. Sim. Né? Não basta ter... Tem que ter o mojo. Tem que pra ter o dar mojo. certo. Então tem que saber navegar. Uhum. Até pegando de empréstimo aqui, né, um termo nosso. Tem que saber navegar. E aí eu tenho batido muito nisso. Falado pra equipe. Hoje não tem mais espaço pra robô. Sim. A pessoa tem que ser... Cara, cada um do seu jeito. Né? Que eu sou assim, vendedor de... Uhum. Tipo, o homem da cobra. Eu tenho esse meu jeitão. O outro lá é mais sério. Que a gente tem o nosso coordenador jurídico, Demetrios. É um cara... Eu chamo de ministro. É um cara todo formal, sério e tal. Ele é o meu contraponto. Beleza. Tem espaço para todas as personalidades. O que não tem espaço é para pessoa que não gosta de gente. Uhum. Sim. Esse não tem espaço. Esse tá morto. O Sim. cara quer fazer isso repetição, acabou. Não vai. Então a IA veio para enaltecer esse lado. O relacionamento humano. Para mim é zero preocupação. Na verdade, facilitou muito a nossa vida. A gente evita um monte de tarefas repetitivas. A Sim. gente entrega tudo hoje muito mais rápido, Uhum. com mais qualidade. Algumas preocupações que eu tinha antes como gestor, hoje eu não tenho mais em Uhum. relação à entrega. Né? Vamos falar aqui do caso específico da Santrans. Vocês têm um volume de contratos muito forte. Sim. Se eu não tiver uma metodologia interna para entregar as coisas com agilidade, já passou o timing. E aí eu Sim. deixei de ser um ajudador e virei um atrapalhador. Uhum. Aí é aquela pecha de que o jurídico só atrapalha. Ai, não pelo jurídico, o jurídico vai embaçar. Sim. Todo mundo pensa isso. Eu peguei um caso esses dias de uma cliente nova, que o advogado anterior fez 17 versões do Meu contrato. Aham. Eu falei, cara, quem que faz 17 versões de um Na contrato? segunda Tem já nem pega o tempo telefone, pra né? isso. Porra, desespero. Né? Uhum. Hoje, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência com a gente agora recente. Por exemplo, eu não mando mais o contrato inicial em Word. Eu mando no corpo do e-mail. Uhum. Por quê? Porque faz muito mais sentido eu analisar o loop
Sim. que eu dou um Ctrl A naquilo, jogo na IA que eu quiser, Uhum. e eu faço uma análise integral de tudo que aconteceu, do que eu ficar olhando versãozinha e Sim. lançando comentáriozinho do lado do Word, que só aquilo já matou um tempo valioso pra caramba. Sim. É muito mais fácil eu copiar o loop inteiro, peço pra IA gerar pra mim um quadro, ela faz a comparação. Ah, o Melo falou isso, já que falou aquilo, gente, falou aquilo outro. Uhum. Qual foi o resultado, né? Essa cláusula aqui foi aprovada, não foi aprovada. Sim. E a gente, Agiliza o Já processo. ganha um resumão, né? muito mais fácil. O papo tá muito bom. A gente vai partir daqui a pouquinho para um quadro bem conhecido, o SunQuest aqui. Fica aguardando aí. Bora. Mas só pra gente encerrar, eu queria fazer uma última pergunta. Você acabou falando agora no ponto final ali sobre a IA e tudo mais, que melhorou o teu ponto de gestão. E eu queria perguntar sobre gestão, é o caminho que eu gosto de falar geralmente, né? Gestão de pessoas, né? Sim. Tua empresa cresceu vou dizer que não vou dizer um curto prazo, ela teve a sua trajetória, mas ela teve booms como a Santrans também, né? Sim. Hoje, como que você faz a tua gestão de pessoas de advogados, que sempre tem meio que modelos, como você falou, entre você Sim. e outra pessoa? Como é fazer gestão de pessoas assim? Cara, é desafiador, porque o modelo que nós nos propomos a seguir é um modelo que não é facilmente duplicável. Então, hoje, tem algumas características que eu busco no colaborador. Então, por exemplo, eu não gosto de mimizento, não gosto de chorão. Uhum. Né? Me irrita isso. Então, essa já é uma característica que eu já elimino. Sim. Tem alguns filtros iniciais. Eu brinco com o pessoal, digo assim, porque fulano é bonzinho, fulano não sei o quê. Eu digo, tem o Starter Kit do escritório. Starter Kit do escritório, o que é? É ser uma pessoa boa, de princípios bacanas, Sim. que durante a semana não vai ficar loucaço e ir pra balada, Uhum. que isso, que aquilo, que aquilo outro. Então, eu tenho algumas coisas que pra mim, é pré-requisito. Sim. Então, aquilo ali é o mínimo. Aí passa para os diferenciais. Saber o direito é diferencial? Pra mim, não. É obrigação. Básico, Então, quando a pessoa vai ser contratada, ela passa ali por um processo de análise, mas aquilo pra mim, é pré-requisito. Uhum. Pô, se eu me proponho a ser um advogado de comércio exterior, eu tenho que conhecer uma convenção de Varsóvia, eu tenho que conhecer Sim. o transporte rodoviário, eu tenho que saber isso. Qual que é o grande diferencial? É saber lidar com pessoas. Esse é o grande diferencial. E é isso que a gente busca hoje. Então, hoje a nossa gestão, ela tem 2 momentos. A gente tem uma parte técnica pura, que quem cuida da nossa área de controladoria. Então, a controladoria recebe todos os chamados, faz a gestão do nosso SLA, manda relatórios, faz reunião de manhã e no final do dia com os advogados, analisa todos os prazos, olha a caixa de e-mail de todo mundo, para saber se todos os e-mails foram respondidos. Então, tem uma parte mais objetiva. Esse lado é bem gerido também pelo Demetrios, como coordenador jurídico. E aí a gente tem o outro lado, que é o lado da personalidade, que quem analisa é a nossa área de Customer Success, né, que não é um Customer Service, é um Customer Success. O objetivo é ver se o cliente está tendo sucesso, se está ganhando dinheiro, se está dando tudo certo, se ele está prosperando, junto comigo. E aí vai a análise de personalidade, como é que fala com o cliente. Então a gente tem, por exemplo, uma tabela de como falar com cada cliente. Porque cada pessoa é de um jeito. Sim. Então, tem cliente que eu tenho que ser muito formal, tem outros que eu posso... Já pensou se o advogado manda, Senhor Felipe? Cara, não vai conectar. Não. Você é um cara informal, que Sim. tem uma dinâmica. Vai te tratar como cliente que você é. Então, você é rei. Mas tem um jeito de falar que se cruzar aquilo, vai criar uma barreira. E aí, essa é a parte mais desafiadora. Que a gente tem que fazer esse treinamento e é uma coisa meio que diária. Então, a gente vai acompanhando as trocas, de ver se tem alguma reclamação, a gente tenta matar o mais rápido possível. Não deixa o mal-estar escalar. Sim. Então, acho que é isso. A gestão é diária. Né? Não tem jeito. Treinamento é sempre. Eu faço um daily. Com todos os advogados e com o pessoal da consultoria também. Porque a gente tem as 2 empresas, né? A gente é o advogados e a gente é o consultoria. Sim. Então eu faço um daily com a equipe e aí nesse daily eu sempre vou passando alguns insights. Então, tive um podcast com o pessoal. Então, vamos supor, na segunda-feira. Sim. Como é que foi o podcast? Como que tá a vibe da Santrans? Como que... Então, eu vou lá e compartilho com eles. Já fica internalizado. Sim. Na hora que chega uma demanda da Santrans, já entende o momento que vocês estão vivendo.
Legal. É vivo, né? Muito bom. Sim. Muito Tem bom. jeito. Bom, Legal. então a gente vai pro próximo quadro, que é o SunQuest. Eu vou fazer 2 perguntas que a gente faz para todos os convidados e eu queria saber a sua resposta. Tá. A primeira é, se a sua personalidade fosse um modal logístico, qual seria e por quê? Marítimo, total. Com certeza. 100% aquaviário marítimo. Por quê? Resiliente, constante, aguenta muita carga. Boa. Bons pontos. Né? Tanto que a Gostei. gente, do jeito como vocês usam o tucano, Aham. né, a gente tem, o nosso personagem é o mamute. Ah, que legal. É, não a sabia. gente tá, isso é um projeto que estava engavetado, agora a gente Aham. desengavetou, é o mamute. Por quê? Porque o mamute, ele não tenta ser, ele é. Uhum. Né? E quando a manada anda, o chão treme. Sim, Então, esse é o objetivo. gostei. Né? A manada anda, o chão treme. Então a gente tem essa coisa, não é o avião que vai ali rapidinho, então, não. Uhum. É o mamute, ele vai constante, mas ele aguenta muita carga, ele é forte, ele é resiliente. Boa. Legal. E a segunda, qual um hábito seu no trabalho que as pessoas achariam estranho se elas descobrissem? Eu acho. Eu sou muito estranho, né? na verdade. Tem São va- vários, não eu dá tenho pra falar va- um só. Eu falei pra um cliente esses dias que ele falou, tá falando de roupa, não sei o quê. Aí ele falou, não, porque o doutor capricha. Eu falei, não é capricho, eu sou exótico. Eu falei, então é uma marca isso. Né? Aham. Ser estranho faz parte de um pacote Aham. que você entrega. Mas se eu pudesse pensar num negócio esquisito, eu conto a quantidade de horas que eu trabalho a mais que a concorrência. Eu faço essa conta. Aham. Então, por exemplo, não sei se vocês já fizeram essa conta. Se você trabalhar 30 minutos a mais que todo mundo durante um ano, isso dá 22 dias úteis. Nossa. Você trabalhou um mês a mais que todo mundo. Aham. Pô, você trabalhar um mês a mais que a tua concorrência... É Agora, muita coisa. agora eu que acordo de 4h30 e 5 da manhã, eu não trabalho 30 minutos a mais. Eu trabalho de 3 a 4 horas a mais. Nossa. Então, quanto que eu tô à frente da minha concorrência? Eu faço essa Uhum. conta. Então, eu acho que isso é um hábito estranho. É mesmo? É. Mas eu é fico muito pro- bom, faz é. sentido. Faz. E aqui eu falo pra minha equipe, fala, cara, se você investir 30 minutos a mais, teoricamente você podia ter 2 meses de férias. Sim. É uma visão diferente, é um ângulo diferente. É meio estranho. Legal. Mas funciona. Funciona. Podem questionar os meus hábitos, mas os meus resultados. Eles ninguém- estão ali pra provar. Estão aí para provar, né? A gente vai partir para o encerramento agora. Queria Legal, te mesmo. agradecer, Fábio, de novo por ter aceito o convite. Imagina, cara. Ficou a gente honrado tem- demais, pô. Como a gente começou aqui, né? Você é um parceirão que tá sempre com a gente ali. Deu para trocar um pouco de ideia hoje, trazer um pouquinho de tudo, né, que é feito. Queria abrir para ti, para você mandar uma mensagem pro teu público, para tuas pessoas lá da Gentil, enfim, é contigo agora. Cara, a mensagem que eu passo pra minha equipe sempre, que eu, aproveitando, eu sei que vocês têm um alcance muito grande, então eu acho que a gente tá falando aqui de trabalho, quando a gente fala de trabalho, a gente tá falando de um meio de alcançar um resultado. A gente trabalha para alcançar os nossos, todo mundo tem sonhos, projetos, desejos, aspirações. Sim. O trabalho é uma forma de alcançar esses sonhos, desejos, projetos e aspirações. E aí, como eu costumo falar pra minha equipe, tudo você pode. A única coisa que você não pode é querer ter um resultado que seja incoerente com o teu esforço. Então, o recado é esse. Né? Perfeito. Tudo que a gente faz, a gente se dedica muito, se esforça muito, porque a gente busca um certo resultado. Eu posso não gastar os 30 minutos a mais por dia naquele projeto? Posso. Uhum. Né? O que eu não posso é querer ter um resultado melhor que o meu concorrente se eu não fizer melhor que ele. Sim. Então, tudo pode. Eu só não posso ter um resultado se eu não plantar esse resultado. Perfeito. Perfeito, sem tirar nem pôr, né? Uhum. Obrigado mais uma vez por ter vindo. Obrigado a vocês, pessoal. A gente agradece quem acompanhou esse episódio também. Fiquem ligados aí em próximos episódios. Sempre comentem aqui os nossos episódios. Se inscrevam no nosso canal e fiquem atentos que já já a gente solta mais assunto. Obrigado, tchau. Tchau. Temos? Oi? Go yard. I got soul.